Eles riram dela. Riram como quem tem certeza de que está no topo e nunca será alcançado. Só não sabiam que aquela mulher de uniforme simples estava prestes a fazer o que nenhum engenheiro ali conseguiu em quase uma década. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Na fábrica de peças automotivas em Campinas, o som das máquinas preenchia o ambiente como uma trilha repetitiva de rotina. Em meio a isso, havia o som constante da vassoura de Dora, 40 anos, movendo-se entre os corredores como uma presença invisível. Ninguém prestava atenção. Para os engenheiros, ela era só mais uma funcionária de limpeza, dessas que limpam o chão e escutam conversa alheia. Mas Dora escutava mais do que eles imaginavam e entendia muito bem o que diziam. Todo fim de expediente, ela passava pelo laboratório técnico, onde ficava o motor experimental, trancado e abandonado há anos. O projeto que fora o orgulho da empresa agora era apenas motivo de frustração e piada interna. Diziam que o motor estava morto. Diziam que ninguém jamais faria aquilo funcionar. E ainda assim, Dora sempre diminuía o passo ao passar pela porta. Não por curiosidade, mas por respeito. Porque ali dentro estava algo que ela compreendia muito melhor do que qualquer um daqueles engravatados. O som de um motor calado, esperando por alguém que soubesse escutá-lo. Dora nunca falou muito. E talvez por isso todos presumissem que ela era exatamente aquilo que viam. Uma mulher simples, silenciosa, que se limitava a limpar o que os outros sujavam. Mas havia um tempo em que ela falava. Não com palavras soltas, mas com entusiasmo, com projetos, com cálculos feitos à mão, com sonhos rascunhados em cadernos de capa dura. Pouca gente ali sabia, na verdade, ninguém sabia, que Dora tinha cruzado os portões de uma das universidades mais respeitadas do país, a Escola Politécnica da USP. Entrara jovem, aos 20 anos, com uma bolsa de mérito que era motivo de orgulho para toda a sua rua em São José do Alegre, um vilarejo minúsculo entre as montanhas de Minas. Seu Alfredo, o pai, era um homem de mãos sujas de graxa e olhos limpos de bondade. Trabalhava numa oficina que cabia num quintal de terra batida, onde ensinava crianças a ajustar bicicletas e trocava óleo de carro por cestas de legumes. Não sabia ler muito bem, mas reconhecia cada ruído de motor como se fossem vozes. Foi ele quem ensinou Dora a sentir os motores antes de entender fórmulas, e quem a incentivou a seguir adiante dizendo: "Você tem que ir, minha filha. Você tem cabeça de engenheira, não de ajudante como eu." Durante o tempo na faculdade, Dora se destacava. Era curiosa, tinha sede por entender as engrenagens mais complexas e sempre que podia voltava para casa no fim de semana só para ajudar o pai na oficina. Ele a esperava com café e um carro desmontado só para os dois remontarem juntos. Era o jeito deles de conversar, entre chaves e parafusos. Mas quando Alfredo sofreu o segundo AVC, Dora trancou o curso. Não hesitou. A oficina ficou vazia e o pai acamado. Os dias passaram a girar em torno de medicamentos, cuidados e tentativas frustradas de fisioterapia em casa. Ela não contou para ninguém da faculdade, só parou de ir, sumiu das listas, dos grupos, das aulas. Quando ele morreu, 2 anos depois, ela já estava trabalhando como auxiliar de limpeza numa escola municipal. Precisava pagar contas. Depois veio um supermercado. Depois, a vaga na fábrica. Dora nunca mais voltou a estudar. O tempo passou, e junto dele vieram os calos nas mãos, as dores nas costas e os olhares de quem só vê o uniforme, não história. Na fábrica, ninguém imaginava que ela sabia identificar um rotor só pelo barulho, ou que sabia calcular torque de cabeça. Para todos, era apenas Dora, a faxineira que trazia café para os técnicos e sumia na hora do almoço para comer no pátio, sozinha, sentada num degrau de cimento. Ela nunca se incomodou com isso. Não precisava de reconhecimento.
apenas de silêncio. Porque era no silêncio que lembrava do pai. E era no silêncio que voltava à sala 17, dia após dia, ainda que de passagem, como quem visita um velho amigo em coma. O motor experimental guardado ali havia sido anunciado com estardalhaço anos atrás. Um protótipo ousado, com tecnologia híbrida nacional, prometido como um divisor de águas na indústria. Mas havia um erro de projeto. Pequeno, mas fatal. Um desalinhamento interno que ninguém conseguia localizar com precisão e que fazia o sistema colapsar sempre que tentavam ativá-lo por mais de alguns segundos. Foram anos de tentativas, ajustes, diagnósticos cruzados e tentativas de reinício. O projeto foi engavetado. Os engenheiros mudaram. A sala virou um lembrete mudo de fracasso técnico. Para Dora, não. Aquela sala era uma espécie de altar. E o motor, uma criatura adormecida que só precisava ser tocada com cuidado. Muitas vezes, durante as limpezas, ela se pegava observando a estrutura, mesmo sem poder entrar. Memorizava conexões, estudava os manuais esquecidos em cima da bancada. Às vezes, ouvia as discussões dos engenheiros pelas janelas, os termos técnicos que ela ainda lembrava com nitidez, como se o tempo não tivesse passado. Ela não odiava os engenheiros que a ignoravam, nem mesmo os que faziam piadas com sua presença. Sabia que todos eles vinham de outros mundos, outros caminhos. Só não sabiam que o chão por onde pisavam havia sido limpo por alguém que entendia mais de engrenagem do que muita gente de jaleco branco ali dentro. Numa tarde abafada de quinta-feira, ela terminou de varrer o setor C mais cedo. Passou pela sala 17. A porta estava trancada, como sempre, mas a chave havia sido esquecida na maçaneta. Um deslize de alguém apressado, talvez um técnico distraído. Dora ficou ali, parada, 1 minuto, depois mais 2. O coração batia como no dia em que entrou pela primeira vez na faculdade. Ela não olhou para os lados, apenas girou a chave e entrou. O cheiro de graxa velha e ferrugem tomou seu rosto. A luz falhava no teto, e lá estava ele, o motor. Imenso, elegante mesmo em sua decadência. A pintura desgastada, fios expostos, sensores cobertos por poeira. Ela aproximou a mão como quem cumprimenta um velho conhecido. Tocou devagar a carcaça, depois ajoelhou-se para observar a parte inferior do sistema. Ali, no escuro, com o zumbido dos reatores ao fundo e a fábrica já quase vazia, ela se deu conta de algo. Aquele motor tinha o mesmo tipo de falha que o pai dela detectava de ouvido em motores mais velhos. Um tipo de ressonância que se manifestava num ritmo sutil, impossível de captar com equipamentos comuns, mas perceptível para quem foi treinado a ouvir com a alma. Dora sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sabia ainda o que faria, mas sabia que aquele motor não estava morto, apenas esperando pelas mãos certas. Nos dias seguintes, Dora passou a encurtar o almoço e alongar o final do expediente. Descobriu que depois das 18 horas, poucos funcionários ainda circulavam na fábrica, e os engenheiros costumavam sair antes disso. A chave esquecida continuava lá, como se o destino tivesse decidido deixá-la entrar por mais alguns dias. Com o cuidado de quem desmonta lembranças, Dora começou a analisar cada ponto do motor. Sabia que não podia mexer demais, sem levantar suspeitas, então limitava-se a observar, anotar mentalmente o que via e dar leves toques nos cabos e conexões, como quem estuda um organismo à beira da vida. Certa noite, encontrou uma prancheta velha com esquemas técnicos cobertos de poeira. Folheou as páginas com dedos lentos, reconhecendo ali nomes de peças, fluxogramas, mapas de circuito que ela já conhecia de outros tempos. Em seu caderno pessoal, o mesmo que carregava enrolado dentro da bolsa de pano, começou a rascunhar possibilidades de ajuste. Só mexeria em algo se tivesse certeza. Mas o segredo não duraria para sempre. Na manhã de uma segunda-feira abafada, enquanto limpava a copa dos engenheiros,
ouviu duas vozes conhecidas discutindo sobre o projeto do motor. Era Otávio, engenheiro sênior, e Lucas, o mais jovem do time técnico. Eles vão acabar desativando aquela sala, você sabe, né? Disse Lucas. Também, depois de tanto tempo sem funcionar, virou só um trambolho caro. Uma pena. Aquele motor tinha um conceito lindo. Só erraram na execução. Erraram. E ninguém nunca conseguiu entender onde. Dora, em silêncio, continuou limpando a bancada de inox, mas não conseguiu evitar um leve comentário, quase um sussurro. Talvez não tenha sido erro no conceito. Pode ter sido interferência no módulo de torque variável. Lucas franziu a testa. Otávio deu uma risada curta. Como é que é? Ela hesitou. Só ouvi vocês falando. Acho que o motor não distribui bem o torque. Já vi isso acontecer quando... Você já viu isso acontecer? Interrompeu Otávio, cruzando os braços. Meu pai era mecânico. Trabalhei com ele por muitos anos. A gente consertava esse tipo de coisa o tempo todo. Respondeu firme, mas sem arrogância. Lucas ficou calado. Otávio não. Olha, dona Dora, limpar a sala dos engenheiros não é a mesma coisa que entender de engenharia. Se você tem alguma ideia milagrosa, fique à vontade para apresentar. Disse em tom de provocação. Aliás, se a senhora conseguir fazer aquele motor funcionar, eu mesmo rasgo meu diploma na sua frente. Ele riu, olhando ao redor, esperando o apoio dos colegas. Alguns já haviam parado para assistir. A piada se espalhou como café derramado. Na hora do almoço, um bilhete estava colado na porta da sala 17. Área restrita a engenheiros diplomados. Curiosos, favor manter distância. Dora leu. Não arrancou, nem respondeu. Apenas olhou por alguns segundos e foi almoçar. No pátio, sozinha como de costume. Durante a tarde, os cochichos continuaram. Alguns mais velhos a ignoravam, fingindo que nada tinha acontecido. Mas os mais jovens repetiam o episódio rindo entre si. Faxineira metida a engenheira foi o apelido que correu por dois setores. Um deles passou a desenhar com marcador no quadro branco, uma vassoura ao lado de um diploma rasgado. Mesmo assim, naquela noite, ela voltou para a sala 17, com mais cuidado, com mais sede. Não se tratava de orgulho, nem de vingança. Era algo mais íntimo. Aquele motor era como uma mensagem deixada pelo seu pai, complexa, cheia de detalhes ocultos, esperando para ser decifrada. Ela conhecia aquele tipo de desafio. Alfredo, em vida, fazia esse tipo de coisa o tempo todo. Montava problemas impossíveis para ver se ela conseguiria resolvê-los sozinha. E no meio da dor e da raiva velada, ela começou a achar um fio solto, um padrão. O sistema de alimentação secundária do motor usava um tipo de sensor híbrido que, se calibrado de forma errada, causava uma leitura de pressão falsa e travava o fluxo de ignição antes do primeiro ciclo completo. Não era um erro visível em software, era físico. Uma microdiferença que gerava uma falha progressiva. Ela anotou e voltou para casa. No caminho, no ônibus lotado, segurou firme o caderno junto ao peito, os dedos apertados ao papel, como quem segura uma memória prestes a fugir. Nas noites seguintes, começou a ajustar pequenos detalhes, escondida sob o som das luzes de emergência e do relógio ponto, marcando horas extras. Não fazia nada que pudesse comprometer o sistema, apenas reorganizava conexões, checava a posição dos sensores, limpava os contatos com álcool isopropílico e algodão. O motor ainda não respondia como deveria, mas algo havia mudado. Um estalo, um sutil clique, uma sequência que não se ouvia antes. E foi então que ela sentiu. Estava perto, muito perto. Era sexta-feira e a fábrica parecia respirar mais devagar. Os corredores estavam mais silenciosos do que o normal, e até os ruídos das máquinas pareciam preguiçosos, como se também quisessem antecipar o fim de semana.
Dora terminou sua ronda mais cedo, aproveitando que parte da equipe havia saído antes do expediente. Às 18h32, o estacionamento estava quase vazio. Ela caminhou até a sala 17 como fazia há semanas. Ninguém a viu, ninguém a esperava ali. Mas aquela porta e aquele motor estavam se tornando parte do seu mundo mais do que qualquer outra coisa nos últimos anos. Trancou-se por dentro. Respirou fundo. Tinha o caderno em mãos, já com dezenas de anotações feitas a lápis, muitas delas com marcações riscadas, setas, esquemas, cálculos. Suas mãos estavam suadas, mas firmes. Hoje, faria uma tentativa de ativação parcial. Nada invasivo. Um teste para ver se os ajustes nos sensores de pressão e na bobina auxiliar estavam no caminho certo. Durante os últimos dias, ela já havia feito pequenos ajustes nas peças, removido oxidação, reorganizado o cabeamento solto, substituído 2 terminais que estavam trincados. Com peças encontradas em caixas abandonadas na sala ao lado, conseguiu improvisar sem alterar a estrutura original. Agora ela estava pronta para tentar. Conectou o painel de energia de forma isolada, seguindo os protocolos que aprendera tanto na faculdade quanto nas noites que passava assistindo vídeos técnicos, escondida em casa. Fez a sequência de inicialização devagar. Não havia pressa. Cada passo era um reencontro com o passado. O motor tossiu. Foi um som baixo, rouco, um pulso. Dora afastou-se, surpresa. Nunca tinha ouvido aquele som antes vindo dele. Estava acostumada ao silêncio total, ao travamento instantâneo, ao fracasso recorrente. Mas ali estava. Uma primeira resposta. Tentou novamente. Teve certeza. Algo havia sido destravado. Um limite havia sido vencido. Ela recuou, o coração batendo acelerado. Ficou por alguns segundos apenas olhando a máquina. Não havia gritos, fogos, nem testemunhas. Apenas ela, o motor e o eco abafado do que parecia ser o começo de uma segunda chance. No dia seguinte, Dora chegou como sempre, vestida de cinza, mochila gasta no ombro, o mesmo silêncio nos olhos. No corredor, o bilhete na porta ainda estava lá. Área restrita a engenheiros diplomados. Ela o ignorou. Lucas, o estagiário técnico, a viu de longe. Percebeu que ela andava diferente, menos curvada, menos apagada. Não sabia o que havia mudado, mas algo estava diferente. Durante a semana, ela voltou todas as noites, cada dia com mais precisão, cada vez mais próxima. O motor começava a responder com frequência. Certa noite, conseguiu que o sistema completasse o ciclo de ignição primária, um feito que não constava nem nos relatórios da equipe técnica. Mas ela não registrou, não contou, guardou para si. Ainda não era hora. Na terça-feira seguinte, Otávio apareceu no fim do expediente com uma prancheta em mãos. Esbarrou em Dora no corredor e, sem disfarçar o tom debochado, disse: "Boa noite, engenheira." Ela não respondeu, apenas assentiu com a cabeça, como quem não tem mais tempo para conversa pequena. Mas Lucas, que acompanhava a conversa, ficou intrigado. Havia algo de verdadeiro demais naquela reação. Ele começou a prestar atenção nos horários em que Dora sumia. Notou que a luz da sala 17 ficava acesa depois do expediente. E certa noite não resistiu. Esperou todos saírem. Esperou o relógio marcar quase 8 da noite e seguiu silencioso até a sala do motor. A porta estava encostada. Ele empurrou devagar. O que viu o deixou paralisado. Dora estava ajoelhada diante do motor, com uma lanterna presa no ombro, usando luvas de proteção e com o caderno aberto ao lado. Conectava fios com cuidado, girava válvulas, monitorava o painel com a atenção de quem lida com algo precioso. Ela não percebeu sua presença de imediato. Estava absorta demais no que fazia. Lucas se aproximou devagar, tentando não assustá-la. Mas o rangido da porta a fez virar. "O que você está fazendo?" ele perguntou, quase num sussurro. Dora ficou em silêncio por um segundo. Depois, como se não houvesse mais sentido em esconder,
respondeu com simplicidade, tentando acordar ele. Lucas olhou para o motor, depois para ela. Você sabe o que está fazendo? Ela assentiu com um meio sorriso cansado. Sei. Pelo menos acho que sei mais do que pensam. Ele se aproximou. Viu as anotações, os esquemas, os cálculos. Isso é muito mais avançado do que qualquer coisa que já vi alguém daqui fazer com esse motor. Dora fechou o caderno. Eu não quero problema. Só queria ver se ainda dava, se ele ainda podia funcionar. Lucas ficou em silêncio. Depois disse, me deixa ver isso direito. Eu não vou contar para ninguém. Ela hesitou. Depois, empurrou o caderno para perto dele. Lucas sentou-se no chão, leu em silêncio por longos minutos, os olhos arregalando-se pouco a pouco. Quando terminou, disse apenas, isso aqui é sério. Ela deu de ombros como quem já ouviu aquela frase dentro da própria cabeça por muitos anos. Naquela noite, os dois ficaram ali até tarde. Pela primeira vez, Dora não estava sozinha. Na manhã seguinte, Dora chegou mais cedo do que o habitual. Havia dormido pouco, mas dormido bem. Sentia algo diferente no corpo, uma leveza estranha. Não era felicidade, era foco. Lucas já estava na portaria quando ela entrou. Ele a cumprimentou com um aceno discreto, tentando não atrair olhares. Depois da noite anterior, havia entendido que qualquer movimento em falso poderia acabar com tudo. Ele estava nervoso, mas também empolgado. Era como se tivesse encontrado uma mina de ouro no quintal da casa da avó. Dora seguiu para seu setor, como sempre. Pôs as luvas, organizou os produtos de limpeza, puxou o carrinho com os panos e desinfetantes. Nada no seu ritmo indicava que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Às 10h40, quando o setor B foi esvaziado para uma vistoria na rede hidráulica, ela viu sua chance. Com o crachá de limpeza, entrou na sala 17 para um último ajuste. Era um procedimento simples, recalibrar o sensor de pressão do circuito auxiliar e testar a resposta térmica do bloco. Já tinha feito os cálculos na noite anterior. Só precisava de 3 minutos. Fez os ajustes com precisão. Fechou o painel. Ligou o sistema. O motor reagiu, dessa vez mais firme. Um rugido curto, vibrante. Não um ronco instável, mas um som cheio, vivo. Ela desligou imediatamente, ofegante, não queria correr riscos, aquilo já bastava. Mas não percebeu a presença na porta. Otávio. O engenheiro sênior estava ali, parado, olhando com os olhos semicerrados, nos braços uma prancheta, no rosto um misto de confusão e desprezo. O que a senhora pensa que está fazendo aí dentro? Dora congelou. Eu estava só... Isso aqui é área técnica. A senhora não tem autorização. Sabia disso, não? Ela deixou o alicate cair na bancada. Respirou fundo. Eu só ajustei um ponto. O motor... Ele respondeu. Funcionou por alguns segundos. Otávio deu uma risada curta. Funcionou? Quase sem som. Sim. Ela respondeu firme. Se quiser, pode verificar. Ele se aproximou, conferiu o painel, observou os sensores que estavam em operação. Aquilo o irritou mais do que o esperado. Como a senhora sabe mexer nisso? Dora não respondeu de imediato. Lucas, que havia seguido Otávio de longe, entrou na sala sem ser convidado. Fui eu quem pedi para ela mostrar. Ela entende, Otávio. Você precisa ver as anotações dela. Anotações? No caderno, disse Dora, estendendo o caderno para ele. Otávio pegou o objeto com nojo disfarçado, como quem segura algo que não espera nada útil. Mas bastaram 2 páginas para que sua expressão mudasse. Havia cálculos precisos, esquemas técnicos corretos, uma correção que a própria equipe dele não havia conseguido identificar. Ele fechou o caderno, visivelmente desconcertado. A senhora copiou isso de onde? Dora ergueu o olhar. Meu pai era mecânico. Eu estudei engenharia. Tranquei o curso por causa da saúde dele. Não voltei mais, mas nunca parei de aprender. E esse motor, eu entendi ele no primeiro dia que vi. Lucas interveio.
A gente precisa apresentar isso. A diretoria tem que ver. Otávio hesitou. Aquilo feria o ego. Era como aceitar que havia algo diante dele que nenhum dos engenheiros havia conseguido notar por quase uma década. Vamos fazer o seguinte, disse, tentando manter o controle da situação. A gente marca um teste oficial amanhã com a equipe toda presente. Se esse motor realmente responder como você diz, a gente vê o que fazer. Dora não discutiu, apenas assentiu. No dia seguinte, às 15 horas, a sala 17 estava lotada. A diretoria autorizou a convocação de todos os engenheiros do setor. Alguns foram chamados por curiosidade, outros por deboche. Lucas estava ao lado de Dora, que trajava seu uniforme de faxina. Não quis se trocar. Não precisava provar nada além do que já havia feito. Tinha o caderno em mãos e os passos memorizados. Otávio, ainda relutante, anunciou o teste. Alguns cochicharam, outros riram discretamente. Vamos ver se a engenheira da limpeza consegue fazer milagre, alguém comentou. Dora não respondeu, apenas se aproximou do painel, tocou os comandos com segurança, fez a sequência, ligou o sistema. O motor vibrou, um estalo, depois um giro. Os sensores acenderam, o fluxo iniciou. O ciclo completo de ignição foi alcançado em menos de 6 segundos. O motor estava funcionando, pleno. O silêncio na sala era absoluto. Otávio baixou a prancheta. Lucas sorriu, surpreso como se estivesse vendo um filme. E então alguém comentou quase sem querer. Acho que vai ter diploma rasgado hoje. Dora se afastou do painel. Não sorriu. Também não chorou. Só fechou o caderno, guardou na mochila e olhou para o motor, como quem se despede de uma velha promessa cumprida. Pela primeira vez em 8 anos, aquela sala viu o impossível acontecer. E ninguém sabia muito bem o que dizer. O som do motor preenchia a sala como um milagre mecânico. Não havia ruídos errados, nem tremores hesitantes. Era estável, forte, vivo. Os engenheiros em volta se entreolhavam sem saber como reagir. Alguns mantinham os braços cruzados, como se quisessem fingir indiferença. Outros se aproximavam do motor com cuidado, tentando entender como algo que já haviam dado como perdido estava ali, funcionando diante dos próprios olhos. Lucas olhava para Dora com um respeito que crescia a cada segundo. Ela permanecia firme, imóvel. Não demonstrava orgulho, nem buscava aprovação. Assistia tudo como quem já sabia que aquele momento ia chegar. Só não sabia quando. Otávio foi o primeiro a romper o silêncio. Quais parâmetros você alterou? Dora olhou para ele sem pressa. Recalibrei a pressão do circuito auxiliar, substituí 2 conectores desgastados, alinhei o eixo interno e ajustei o ponto de torque primário. Estava tudo nos relatórios antigos, só que mal interpretado. O sensor original tinha uma leitura viciada. Otávio mordeu a língua para não retrucar. Sabia que o que ela dizia fazia sentido. Mais que isso, sabia que ela estava certa. Alguns engenheiros se aproximaram da bancada onde estavam as anotações de Dora. Cálculos feitos à mão, diagramas reconstituídos com precisão impressionante, observações escritas com letra firme, nenhum erro aparente. O clima dentro da sala 17 começou a mudar. O riso debochado deu lugar à perplexidade. A zombaria inicial agora parecia pequena, infantil, diante do que todos estavam presenciando. Isso é impossível, murmurou alguém no fundo. Mas ali estava o motor provando o contrário. Lucas deu um passo à frente e falou com voz limpa. Nós temos isso registrado, certo? A diretoria precisa saber. Esse projeto pode ser reaberto. Otávio assentiu devagar. Era difícil admitir, mas não havia escolha. O projeto, engavetado havia quase uma década, acabava de ganhar nova vida pelas mãos de uma faxineira. Naquele fim de tarde, a notícia começou a se espalhar, primeiro pelos técnicos do setor, depois por outros funcionários. Até a diretoria foi alertada de que o motor experimental,
O mesmo que havia sido arquivado como fracasso estava agora em pleno funcionamento, e não pelas mãos dos engenheiros que o projetaram. Dora não ficou para ouvir os comentários. Após desligar o motor com a delicadeza de quem fecha os olhos de alguém que desperta, pegou sua mochila e saiu da sala. Não queria palmas, tinha chão para limpar. Na saída, passou por um grupo de funcionários no corredor. Alguns tentaram esconder os olhares. Outros a cumprimentaram com um leve aceno de cabeça. Ela não respondeu, apenas seguiu seu caminho. No dia seguinte, a sala 17 amanheceu diferente. Estava limpa, organizada e, pela primeira vez em anos, com presença constante de engenheiros estudando cada detalhe do recomeço do projeto. Os cálculos de Dora haviam sido copiados e fixados num quadro branco, como material de referência. Mas seu nome não aparecia em lugar nenhum. Lucas, incomodado, subiu até o setor administrativo. Pediu uma reunião com a chefia. Explicou tudo. Falou de Dora, do que ela tinha feito, do quanto aquilo significava. Se não for reconhecida, vai ser um erro maior do que deixar esse motor parado por 8 anos. A resposta veio no fim da tarde. Dora foi chamada à sala da gerência técnica. Quando entrou, o ambiente estava estranho. Nem hostil, nem acolhedor. Apenas tenso. Otávio estava lá. O gerente de produção também. Dona Dora, começou o gerente, forçando um tom neutro. Estamos cientes da participação da senhora no funcionamento do protótipo. Ela assentiu. Não sabia o que dizer. Queremos agradecer. E pedir que nos entregue suas anotações oficiais, se for possível, para fins de documentação técnica. Dora pegou o caderno da mochila. Entregou sem resistência. Isso aí é tudo do que eu lembro, disse simples. O gerente folheou algumas páginas, depois colocou o caderno sobre a mesa. A senhora gostaria de ser transferida para o setor de manutenção, com aumento salarial e novo uniforme. Ela olhou para ele por alguns segundos. Depois disse, eu posso continuar limpando, mas se quiserem que eu ajude com os motores, também posso. Desde que não esperem de mim diploma ou crachá especial. Não preciso de título para fazer o que eu sei fazer. Otávio arregalou um pouco os olhos. O gerente ficou sem palavras. Muito bem, ele murmurou. Vamos ver o que é possível. Dora saiu da sala com passos leves. Lucas a esperava no corredor. E aí? Me ofereceram mudança de setor. Eu disse que podia ajudar se precisassem. Mas continuo sendo faxineira. Só agora, alguns começaram a enxergar. Lucas sorriu. O motor funcionou por sua causa. O motor, ela disse olhando pela janela. Só estava esperando alguém ouvir direito. Naquele fim de expediente, enquanto a fábrica esvaziava aos poucos, alguns engenheiros passaram a cumprimentá-la. Uns com um boa noite, outros apenas com um aceno tímido. Ela respondia com a mesma calma de sempre. Não precisava mais se provar. O motor já tinha falado por ela. Os dias passaram com o mesmo barulho de sempre. Máquinas rugindo, operários conversando alto nos corredores, café ruim pingando na sala de descanso. Mas havia algo diferente no ar, algo que ninguém nomeava. Dora seguia com sua rotina de faxina como sempre. Ainda varria os mesmos corredores, ainda lavava os banheiros no primeiro turno, ainda fazia tudo com calma e precisão. Só que agora, os passos diminuíam quando ela passava. As vozes baixavam o tom. O motor da sala 17, antes ignorado, agora era visitado todos os dias. Técnicos entravam e saíam com pranchetas, relatórios, câmeras. Alguns diziam que o projeto poderia ser reapresentado à matriz, quem sabe até relançado como inovação nacional. Mas o nome de Dora continuava fora de tudo. Ela não parecia se incomodar. Era como se soubesse que o mais importante já tinha acontecido. Provar para si mesma que ainda carregava dentro do peito tudo o que havia aprendido, que o tempo, a dor, as privações e os anos de silêncio não tinham apagado o que ela era.
Uma tarde, ao recolher as lixeiras no setor administrativo, encontrou sobre a mesa de Lucas um envelope sem remetente. Curiosa, olhou ao redor. A sala estava vazia. Pensou em não tocar, mas o envelope estava endereçado a ela. Abriu com cuidado. Dentro, um bilhete simples escrito à mão. Você me lembrou porque eu quis ser engenheiro, sem assinatura. Apenas isso. Ela dobrou o papel devagar e guardou no bolso da calça. Não comentou com ninguém. Naquela noite, demorou mais que o normal para sair da fábrica. Passou pela sala 17, acesa, cheia de gente. Não entrou. Só observou pela fresta. Lá dentro, 2 engenheiros discutiam parâmetros. Um deles usava uma folha com seus desenhos como referência. Ela sorriu sozinha e seguiu em frente. No fim de semana, foi até o centro da cidade. Andou entre camelôs, sacolas plásticas e cheiros de pastel. Entrou numa papelaria antiga e comprou 2 cadernos novos. Voltou para casa, lavou os pés na água morna e começou a copiar tudo o que havia feito. Não por medo de perder, mas por respeito. Como quem registra uma história que não pode ser esquecida. O caderno novo era diferente. Tinha capa dura, preta e folhas grossas. Escreveu seu nome na primeira página, Dora Almeida. Estudos de motor experimental. Durante a semana seguinte, ela se tornou figura constante nos bastidores do setor técnico. Alguns engenheiros, agora mais cautelosos, passavam a consultá-la de forma discreta. Um deles, certa vez, chegou perto e perguntou: "Como você percebeu que o sensor estava com leitura viciada?" Ela pensou por um segundo. O ruído de falha no primeiro ciclo não era o mesmo da compressão. Era menor, mais ritmado, como se o sistema estivesse tentando compensar sozinho, mas sem conseguir. Isso só acontece quando o sensor está respondendo antes da hora. O engenheiro anotou aquilo como se fosse uma aula e pela primeira vez disse com sinceridade: "Obrigado." Dora assentiu e continuou com o pano na mão. No dia seguinte, Lucas lhe entregou uma cópia do novo relatório técnico do motor, agora com a assinatura dela incluída no rodapé, como colaboradora externa em análise funcional. "Não é muito, mas é um começo", ele disse, quase com vergonha. Dora pegou o papel e leu com atenção. Depois olhou para ele. "Eu não preciso de muito. Só quero que as coisas certas fiquem registradas no lugar certo." Lucas sorriu, sem saber bem o que responder. De Six em casa, Dora organizava seus novos cadernos com a mesma atenção com que dobrava os panos da faxina. Tinha um armário pequeno só para eles agora. Ali estavam os diagramas do motor, anotações do que havia aprendido, hipóteses para futuras melhorias. Ela ainda não sabia o que viria a seguir. Ninguém havia falado de promoções ou propostas, mas aquilo já não importava tanto. O que ninguém via, ou talvez apenas poucos viam, era que havia algo maior acontecendo. Dora, aos poucos, recuperava um pedaço de si que havia deixado para trás anos antes, quando abandonou a faculdade para cuidar do pai. Cada vez que um engenheiro se aproximava sem sarcasmo, cada vez que alguém a chamava pelo nome completo e não por apelido ou moça da limpeza, era como se uma peça se encaixasse de volta em seu lugar. O mundo não havia mudado por causa dela, mas ela tinha mudado a forma como o mundo a olhava, sem barulho, sem fazer alarde. Quando ninguém estava olhando, Dora reconstruiu o que haviam dito que ela tinha perdido. E isso ninguém podia tirar dela. O sol mal havia nascido quando Dora desceu do ônibus no ponto de sempre. A cidade ainda despertava devagar, mas ela já estava desperta há horas. Tinha passado a madrugada revisando os últimos esquemas no caderno novo. Queria deixá-los prontos. Não para mostrar a alguém, para ela mesma. Naquele dia, a fábrica parecia diferente. O portão estava mais movimentado, seguranças em posições incomuns e carros de placas pretas no estacionamento. Rumores circulavam.
Gente da matriz tinha vindo do sul, talvez até do exterior. O motor que antes era um fardo, agora era a estrela do prédio inteiro. Dora seguiu seu trajeto com a mesma discrição de sempre. Passou pelos corredores com seu carrinho de limpeza, acenando com a cabeça para quem cruzava seu caminho. Alguns agora retribuíam. Outros olhavam e abaixavam os olhos, como quem ainda não sabia lidar com o que tinham presenciado. Na sala 17, o ambiente era outro. Monitores foram instalados, câmeras posicionadas. Havia reuniões sendo feitas ali dentro quase diariamente, mas aquela manhã trouxe algo novo. Quando Dora se aproximou do setor técnico, foi abordada por uma funcionária do RH, com um crachá novo na mão. Dona Dora, a gerência gostaria que a senhora participasse de uma reunião no auditório hoje, às 14 horas. Eles pediram que entregássemos isso. Ela pegou o crachá com calma. Nele, seu nome completo e logo abaixo, assistente técnica, Projeto Híbrido Nacional. Não respondeu nada, guardou o crachá no bolso do avental, agradeceu com um aceno e seguiu em frente. Ao meio-dia, Lucas a encontrou na área externa, sentada embaixo de uma árvore, onde costumava almoçar sozinha desde que começou ali. Ele se sentou ao lado, em silêncio. Nader sabia que hoje ia ser diferente? Ele perguntou, meio sorriso no rosto. Sabia que algo ia mudar, só não sabia o quê. Vão te apresentar para todo mundo como colaboradora oficial do projeto. Querem que você continue participando das reuniões. Dizem que tem interesse até de gravar um vídeo institucional com você. Dora respirou fundo. Mexeu na marmita, mas não respondeu de imediato. Se quiserem ouvir o que eu tenho para dizer, tudo bem. Mas não vou vestir roupa de escritório, nem ficar inventando história para parecer bonita. O que eu fiz foi o que sei fazer. Só isso. Lucas assentiu. É por isso que tudo o que você fez importa. Porque foi real. Às 14h, o auditório estava lotado. Engenheiros, técnicos, chefes de setor, visitantes. O palco montado, telão projetando imagens do motor, gráficos, dados. O gerente subiu para falar. Fez um discurso longo sobre persistência, inovação, redescoberta de talentos. Até que citou o nome dela. E graças à sensibilidade, conhecimento e dedicação de uma funcionária, que durante anos passou despercebida por muitos de nós, hoje temos a chance de retomar um dos projetos mais promissores da nossa história. Dora foi chamada ao palco. Aplausos. Muitos. Alguns espontâneos, outros constrangidos. Ela subiu com passos firmes. Vestia o mesmo uniforme, a mesma expressão calma. Pegou o microfone, mas não leu o discurso. Eu não sou engenheira diplomada. Não tenho crachá de liderança. E não sou diferente de ninguém que está aqui limpando o chão, trocando lâmpada ou carregando peça. Pausou. Olhou para todos à frente. Só escutei um som que ninguém mais escutou. E confiei nele. Aplausos de novo, dessa vez mais fortes. Ela desceu do palco e, ao sair do auditório, olhou de relance para a sala onde guardavam o motor. Não entrou. Apenas sorriu de leve. Naquela noite em casa, Dora preparou um café forte e abriu um caderno novo. Escreveu na primeira página, Projeto do Pai. No canto da folha, desenhou à mão um motor simples, desses que consertava ao lado de Alfredo na oficina de chão batido, anos atrás. A mão dele já não estava ali para guiar a dela, mas sua voz ainda vivia em cada parafuso bem apertado, em cada cálculo certeiro, em cada decisão silenciosa. Pegou uma caixa antiga guardada embaixo da cama. Dentro, ferramentas do pai, velhas fotos em preto e branco e uma chave de boca enferrujada com as iniciais AA gravadas. Ela a segurou por alguns segundos. Depois, deixou ao lado do caderno. Dias depois, um novo aviso foi fixado na entrada da sala 17. A antiga placa, Setor Técnico, Projeto Experimental, havia sido substituída por uma nova. Laboratório Dora Almeida, Engenharia Silenciosa. Lucas foi o responsável por sugerir o nome. A diretoria a aprovou.
Dora não pediu nada daquilo, mas aceitou com gratidão silenciosa. Agora, quando caminha pelos corredores da fábrica, escuta vozes que antes não existiam. Bom dia, Dora. Tá precisando de ajuda ali na 17? Ouvi dizer que você salvou o projeto, é verdade? Ela responde com acenos, com sorrisos tímidos, com olhos que aprenderam a reconhecer quando o respeito é sincero. À noite, deitada em sua cama, ouve o rádio tocar uma moda antiga. Fecha os olhos e sussurra para o teto. A gente conseguiu, pai. Não há plateia, não há holofotes, mas há um motor funcionando no fundo da fábrica. Há um nome numa porta de aço. Há uma mulher de 40 anos que reconstruiu o que o tempo tentou apagar. E há um som que nunca morreu. Apenas esperava que alguém soubesse escutá-lo.